Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Salvina Freitas e eu estou aqui novamente trazendo uma atividade de matemática para vocês, com um conteúdo assim bem fácil para a gente aprender, né? Para a gente reafirmar o que a gente já vem estudando sobre as 4 operações. Então, hoje nós vamos trabalhar a operação de multiplicação. Então vamos entender o que é multiplicar, como fazer, ver os fatores, os termos, as definições, para que a gente entenda direitinho como aplicar no nosso dia a dia essa operação de multiplicação. As nossas aulas, elas vão atender ao EJA da fase 1 e ao EJA da fase 2. Mas isso não impede que outros alunos de qualquer série possa assistir às nossas aulas, possa ouvir outros exemplos, outras explicações e, com isso, ter a aprendizagem independente de série ou de ano. Então, vamos comigo. Hoje veremos a operação de multiplicação e vocês vão ver que não é difícil. Os alunos da EJA, eles costumam dizer primeiro que não gostam de matemática, que matemática é difícil, mas a gente precisa tirar isso da nossa cabecinha. A gente já vem aprendendo a operação adição, aprendendo a operação subtração, e quando a gente chega na multiplicação, a gente já está com toda a base para fazer essa operação. Então não vai ser difícil, vai ser fácil. Então, multiplicação. Qual é o conceito da multiplicação? É uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possui a mesma quantidade de elementos. Mas o que é isso? Vamos entender direitinho. A gente diz que a multiplicação é a evolução da adição. Isso quer dizer que na multiplicação eu também vou somar. Só que eu vou contar quantas vezes eu somei, certo? Então, por isso que a gente diz que a multiplicação, ela é uma evolução da adição, porque eu vou juntar, eu vou somar e vou contar quantas vezes eu fiz isso. Conhecemos como multiplicação a soma sucessiva de um número por ele mesmo. Vamos ver um exemplo para entendermos melhor. Somamos 6 vezes o número 3 e o resultado é 18. Então, como se dá isso? Olha aí o que eu disse a vocês, a multiplicação é a evolução da adição. Então, eu vou juntar o numeral 3, quantas vezes? 6 vezes, para chegar ao resultado, que é o valor 18. Então, acompanhe comigo. 3 mais 3 mais 3 mais 3, mais 3 e mais 3. Ou seja, eu somei o numeral 3 6 vezes e cheguei ao resultado 18. Então, na linguagem matemática, eu vou fazer a leitura 3, 6 vezes. E aí eu vou ter o resultado 18. Entenderam? Termos da multiplicação. Observe aí uma continha de multiplicação para a gente reconhecer os termos. E o que são os termos? São as partes da continha. Então, cada parte tem um nomezinho para aquela parte. Para a gente entender melhor, vamos ver. 5 vezes 2 é igual a quanto? Então, montamos a continha. 5 vezes 2, que é igual a 10. Ou 2 vezes 5, que é igual a 10. A gente vai observar que mesmo a gente mexendo, né, na leitura da continha, não vai alterar o valor. Eu posso dizer 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, que vou ter o mesmo resultado. Vamos reconhecer o sinal da multiplicação. Ele é um xizinho e a gente diz que é a continha de vezes. Então, o sinal da multiplicação é representado por um xizinho. Então, vamos ver. Esse numeral 2, que é o que está em cima na continha,
Ele é chamado de multiplicando, ou seja, é ele que vai ser multiplicado. O número que está abaixo do multiplicando, ele se chama multiplicador, ou seja, a quantidade de vezes que nós vamos multiplicar. E esses são os fatores, como eu disse a vocês, os termos multiplicando e multiplicador. Quando nós temos o resultado, nós temos o produto. Então, os fatores da multiplicação são multiplicando, multiplicador e produto, certo? Então, multiplicando o número que vai ser multiplicado, multiplicador, quantas vezes nós vamos multiplicar, e o resultado é o produto daquela multiplicação, daquela operação. Multiplicação é uma das 4 operações básicas da matemática. Lembra que todas as vezes que eu vou ensinar matemática, eu falo isso, a matemática é a base, ela está no nosso dia a dia. A gente constantemente está se utilizando dessa operação. Então, ela é chamada de básica por isso, porque ela é importante e ela é aplicada no nosso dia a dia. A multiplicação é uma maneira de facilitar a soma de números iguais. Naquele exemplo anterior, nós vimos com o numeral 3, não foi isso? Agora nós trouxemos o numeral 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Quantas vezes nós juntamos ou somamos o numeral 8? Então, 5 vezes. E qual foi o resultado? 40. Então, na leitura matemática da multiplicação, eu vou dizer que 8 vezes 5 é igual a 40, ok? Exemplo 2. Somamos 5 vezes o número 8 e o resultado foi 40. Perceberam? Então, primeiro a gente colocou como forma de adição, para que vocês entendam quando a gente fala que a multiplicação é a evolução da adição, tá bom? Multiplicação de números naturais. Então, nós temos aí a representação daquela expressão que a gente colocou antes. O multiplicando o número 8, o sinal de vezes, né, o x, o multiplicador, que é o 5, e o produto, 40, que é o resultado. Então, veja, quando nós colocamos aquela multiplicação, 8 mais 8 mais 8, 5 vezes, então o 8 era multiplicando, que era justamente o número que ia ser multiplicado. E a quantidade de vezes? 5 vezes, que foi as vezes que a gente apresentou. E quem é o produto? 40, certo? Então, aprendendo isso aí, vocês sabem os fatores da multiplicação. Aqui nós temos as definições, né, de tudo que eu já disse a vocês. O que é que indica cada um, multiplicando, multiplicador, o produto, e que todos eles são chamados de fatores. Lembra que lá no início eu disse que a gente vai aprender os termos ou os fatores? Então é isso aí, termos da multiplicação, multiplicando, multiplicador e produto. Vamos a um exemplo prático. Nós temos aqui uns potinhos, né, uns saquinhos de pipoca, e esse saquinho de pipoca, ele está nos apresentando um valor de R$2. Então, nós temos quantos saquinhos de pipoca? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos levar agora para o valor monetário, vamos falar de dinheiro. Então, eu vou pegar 5 saquinhos de pipoca para distribuir com 5 alunos, mas aí antes disso eu paguei R$2 por cada um desses saquinhos de pipoca. Vamos ver a operação? Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. 2, 5 vezes. Vocês já sabem quanto é? Vamos ver. Então, 5 vezes 2 é igual a R$10. Então, gastamos R$10 para pagar esses 5 saquinhos de pipoca, ok?
Então, nós somamos os pacotinhos de pipoca, né, a R$2 cada um e tivemos o valor total. Agora vamos calcular a continha de multiplicação, que muitas vezes eu observo que as dúvidas surgem a partir do momento que a gente parte para a continha, né? Falar, pensar, né? No raciocínio lógico, os alunos da EJA preferem até, quando a gente passa para a continha, ele fica assim meio inseguro, mas não se preocupe que também é fácil. Então nós temos aí duas multiplicações. 54 vezes 2. É importante a gente saber que vamos começar a resolver pela unidade, sempre pela unidade, depois pela dezena, depois pela centena, dependendo do tamanho da continha que a gente vai fazer. Então aqui nós temos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então eu vou resolvendo cada parte da continha. Primeiro a unidade, depois a dezena. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Lembrando que a gente pode dizer 4 vezes 2 ou 2 vezes 4, que vai dar o mesmo resultado. Como que se classifica a multiplicação? As 5 propriedades da multiplicação são associativa, distributiva, comutativa, elemento neutro e elemento nulo. Mas não fiquem inseguros quanto a isso. O que a gente precisa é aprender a efetuar a multiplicação, tá bom? Não vamos nos ligar, né, nessas propriedades, mas vamos aprender. As propriedades da multiplicação, nós temos aí alguns exemplos. Essa é a atividade associativa, né, que permite a combinação de números no meio de uma operação. Nós temos a distributiva, que ela vai aparecer equação com parêntese, ou seja, uma multiplicação, aliás, uma soma ou subtração dentro da multiplicação, mas não fiquem também pensando nisso aí, é difícil, não. Se surgir no dia a dia a situação, problema, a gente vai desenrolar, a gente sabendo o básico. A propriedade comutativa, que ela vai nos mostrar, como eu já tinha dito antes na continha, né, para vocês, tanto faz eu dizer 5 vezes 3, que é igual a 15, como eu dizer 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, a ordem dos fatores não vão alterar o produto. E o número 1, que é o elemento neutro. O número 1 na multiplicação, ele é chamado de elemento neutro porque qualquer número que você multiplicar por 1, o valor é sempre ele mesmo. Então, 1 vezes 1 é 1, 10 vezes 1 é 10, 1000 vezes 1 é 1000, certo? Então, ele é chamado de elemento neutro. E depois a propriedade do elemento nulo, que é o elemento zero. Então, na multiplicação, o zero, ele anula aquela operação. Por exemplo, se eu tenho 6, eu multiplicar por zero, eu vou ter o mesmo valor, zero. Então, 6 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0. Então, na multiplicação, o número 0, ele não tem valor, ele é nulo, tá certo? Então, qualquer número que você multiplicar por 0, o valor vai ser sempre 0. Então, aí nós já passamos as propriedades. Eu estou voltando, né? Vamos mais adiante. Vamos problematizar um pouquinho, né? Praticando a multiplicação. Se em cada pote cabem 5 biscoitos, quantos biscoitos caberão em 3 potes? Então, 5 mais 5 mais 5, que vai ser igual a 15. Lembra que eu disse a vocês? Nós multiplicamos contando quantas vezes a gente somou aquele número. Então, mais uma vez, a constatação de a multiplicação como evolução da adição. E eu também posso dizer 3 vezes 5, ou seja, eu tenho 3 potes e em cada um tem 5 biscoitos. Então, não vai alterar o valor.
eu mostrei na adição e depois na multiplicação, tá bom? E agora chegou a hora do desafio. Tantos números, não é? Tantos sinais, tanto símbolo. E vamos resolver a continha de vezes. Vocês vão observar com atenção as propriedades da multiplicação e vai indicar nesse comando: associativa, comutativa, elemento neutro, distributiva e elemento nulo. Então nós temos uma operação para cada uma dessas propriedades. Você vai só identificar e colocar lá a coisinha referente à propriedade da multiplicação, tá certo? Então é isso aí. Nós vamos lembrar para vocês que estamos na TV Nova, canal 22, né, de manhã de 7 às 8, à tarde de 1 às 2 horas, 13 às 14. E assistam às nossas aulas. Se não der para vocês assistirem no momento que está passando na TV, porque estão trabalhando, né, então tudo bem. Quando tiver um tempinho, vão lá, vai no YouTube, Escola na TV Abreu Lima, procura lá nossas aulas da EJA, assistam e vamos lá para melhorar essa nossa aprendizagem e aplicar matemática no dia a dia, hein? Tchau!